Oi, gente, tudo bom? Sou Franco Pellegrino, editor de moda. A gente está aqui num papo da Cool Lab entre André Lima e Hadar. Eu estou aqui com o André, com o Bruno e com a Zita. Tudo bom, gente? Como vocês estão? Tudo bem, e você? E aí? Eu estou meio tenso, mas o negócio vai. E aí, como que foi essa Cool Lab? Queria saber de todo mundo uma pergunta geral, para André e para Hadar. Bom, em primeiro lugar, eu já conheço a Zita há um tempão. A gente se conhece do curso da Marie Ruki, nossa professora francesa. A gente fez o curso dela aqui algumas vezes, né? E, na verdade, eu nem sabia onde a Zita estava. Fiquei sabendo que a Zita estava na Hadar e super interessado para saber o que ela estava fazendo exatamente nesse momento de moda. Como é que estava o olhar dela. E aí foi quando eu comecei a olhar mais para a coleção da Hadar. Foi quando eu comecei a sempre estar procurando o que eram os lançamentos da Hadar. E aí a gente se encontrou lá. Um dia eu te liguei, né? A gente falou, estou aqui, vem aí. Aí ela desceu, a gente começou a se falar. E aí, claro, depois de tantos anos a gente sem se encontrar, sem fazer uma coisa junto, a gente tem aí uma experiência tão bacana junto, de já ter feito trabalhos assim também, em outro momento, quando eu estava lá no meu começo. Então foi tipo, parece que passou um filme, né, Zita? Na verdade, eu conheci o André chegando de Belém, né? Cheio de energia, cheio de sonhos. E nós estávamos num momento de moda muito efervescente no Brasil, né? Abrindo espaço para jovens designers, para experimentação. E o André, desde o início, foi um designer que buscava o diferencial através de um olhar que buscava sair do lugar comum, né? Ele olhava sempre para aquilo que o outro passava despercebido. Então, nesse período, a gente fez vários trabalhos juntos, né? Eu sempre apoiando através da empresa que eu trabalhava. E a partir disso, né, muitas conversas, uma amizade que cresceu. Depois, a vida, né, também afasta um pouco as pessoas, mas a gente teve esse reencontro na Hadar. E aí, como ele falou, como está o olhar, né, de cada um. E, na verdade, o que a gente descobriu é que o nosso olhar até amadureceu, mas mantém aquela rebeldia do início, né? Aquele olhar poético, o olhar onde o importante é manter uma identidade, né? E aí tem essa oportunidade para que a gente possa fazer esse trabalho. Retomar. E o que é a Cool Lab? Vou pedir para o Bruno. Não, eu ia só falar uma coisa. Falando em rebeldia... O próprio, né? O próprio. E aí conheci Bruno na Hadar, que foi uma coisa incrível, porque é como se realmente os olhares se complementassem, porque aí eu fui entender como é que era a divisão de trabalho dos dois, aí eu fui entender como é que era esse mix, né, de cabeças, e eu achei que era assim a mistura perfeita, e aí estou me sentindo em casa, então isso. Aqui, a gente chegou sem se apresentar. O Bruno, ele é o designer do masculino, o estilista do masculino, e a Zita, designer têxtil do feminino da Hadar. E malharia também, né, Zita? Da Artec. Como que foi essa Cool Lab, Bruno? Cara, na verdade, assim, eu vou falar um pouquinho, né? O André falou que me conheceu na Hadar, mas, na verdade, o André já sabe quem eu sou desde o programa Caixa de Costura. Sim. Que eu participei e ele não me deu prêmio, que eu achei um absurdo, inclusive. Não era só eu que dava o prêmio, hein, gente? Tinham outros jurados. E aí, na verdade, assim, eu sempre acompanhei o trabalho dos criadores aqui do Brasil, né? Afinal de contas, sou um cara que trabalha com moda. E quando eu fiquei sabendo que o André viria fazer uma parceria com a Hadar, eu fiquei super animado, porque para mim é um contato com o universo que, quando você está no têxtil, você fica um pouco distante até desse universo da moda, de certa forma, né, Zita? Da peça, da criação, assim. Da cabeça do criativo. Isso. E aí, quando você tem a oportunidade de ter esse contato, me deixa muito instigado, assim. Então, acho que a parceria, no fim das contas, para mim é isso. Essa oportunidade de estar dentro desse universo mais próximo, assim. Porque, né, eu
eu tenho uma paixão muito grande por isso. Então, E são visões complementares, né? Que você falou. Você fica numa ponta, vocês dois, e o André na outra, mas o trabalho de um influencia diretamente no trabalho do outro. completamente. Como que foi isso com vocês três, nessa coleção, nessas coleções que vocês vêm fazendo nessa parceria? Na verdade, assim, os tecidos todos que eu estou trabalhando, eles são tecidos que já fazem parte do acervo da Adar, que não são da última coleção. Né? A gente ainda tem isso hoje na moda, então eles não fazem parte dessa última coleção que está vigente agora, com os books na rua, com os representantes. Eles fazem parte de várias coleções separadas, né? Isso aí. E eles foram se transformando em artigos de oportunidade. Tipo, Como que a gente pode é uma falar? oportunidade, eu acho que é a melhor palavra mesmo. Mas né? eu acho que o mais interessante nessa situação, a Adar é um universo em tecido. Nós temos diversos segmentos, tanto o feminino, o masculino, tem pet, tem decoração. O André, ele não se fixou, eu quero ver os últimos lançamentos. O olhar dele no nosso showroom foi olhar para os tecidos independente da classificação que a empresa coloca. E, na verdade, esse é o verdadeiro olhar criativo, né? Você não vai se limitar a uma estação ou a um segmento. Essa é a proposta. Então, esse projeto, ele nasceu naturalmente, por esse olhar aonde ele de repente fez uma seleção, né, de todos esses produtos e maior coincidência ainda, ele optou somente pelos tecidos masculinos. Olhe bem como eu fiquei. Para fazer sua moda. Que amizade é essa? Que amizade é essa? Que amizade é essa? Sabe? Fiquei de fora, tá? Mas, em nome da arte, do tecido, da Adar... Olha as roupas, ficou de fora. Eu achei isso incrível. E olhe, mas com formas femininas, com formas glamourosas, e entrando, entendesse, de um casual para uma costura, e com esse olhar aonde ele tira, né, o paradigma. E isso tudo conversa com tudo que está acontecendo hoje na moda, né? O upcycling, a diversidade, esse olhar. E esse olhar que a gente aprendeu com Marie Ruki lá atrás, né? Que vocês estudaram juntos, é isso? Sim. Então, na verdade, esse projeto ele surgiu naturalmente de escolhas, né? E aí a gente falou, nossa, por que não, né, fazer um trabalho? E estamos aqui agora para explicar para vocês como Mas isso que é bacana. O que eu acho muito bacana do projeto é que você olhou sem preconceito para o tecido. Eu olhei o showroom. E aí Sem eu descobri que eu estava dentro de uma sala, que era uma sala onde tinham tecidos que já não eram da última coleção. Então eu já não estava dentro da última coleção. E aí isso sempre me instigou. Desde que eu comecei o meu trabalho, lá, sei lá, 93, 94, eu sempre trabalhei com tecidos que não eram os tecidos da estação e eu sempre procurei tecidos que não necessariamente precisavam estar perfeitos, não que esses não estejam, esses estão. Mas assim, eu usava tecido manchado nos anos 90, eu usava tecido que tinha tido goteira. Era muito um desejo de uma expressão até do tempo sobre a matéria-prima. Que tinha a ver com o grunge da época, tinha a ver com um momento que parecia que, sei lá, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. A gente ainda não sabe, mas a gente estava descobrindo que a gente não sabia. E isso era, eu acho que um fenômeno pós-moderno também, né? De juntar coisas, de não ter esse tipo de filtro, assim. Eu acho que para o criativo é muito importante o criativo se tirar os filtros. Então isso é uma coisa que talvez a Marie Ruki tenha mostrado pra gente, mas que já estava no teu olhar, que já estava no meu olhar, que eu acho que é Mas uma ela coisa... só confirmou, Isso. né? Ela fez com que a gente tivesse segurança, porque você está num país que tem uma tradição da cópia e você tem um olhar que, né, cria uma disruptura. Então vem alguém de fora e fala, é isso, né? Olhem para outros universos, tenham coragem de ousar, né? E na verdade, veja bem, isso foi lá nos anos 90, que é tão atual hoje e que é tudo que está acontecendo hoje. Então, na verdade, a gente só está num outro contexto, né? Temporal, mas que de conexão artística e criativa total. Sim.
E que eu acho que aí junta com o Bruno muito também, porque você não tem esse preconceito também, né? Não, de jeito Esse nenhum. conceito. Não, eu acho que é que é difícil, assim, né? A gente tem que trabalhar o nosso processo de trabalho dentro da empresa, a gente precisa ter essa divisão masculino Sim. e feminino por uma questão estratégica e lógica e de mercado, Claro. comercial, para a gente conseguir se comunicar com as Claro. pessoas dentro da empresa, cliente, enfim. Mas o tecido é um tecido, né, gente? É aí que tá. O mesmo tecido que eu estou usando aqui estão nos vestidos do André Lima, na minha camisa, estão ali, enfim. Então, antes de qualquer coisa, o gênero ele não existe aí dentro do tecido. E mesmo quando eu vou fazer as minhas próprias roupas, eu não procuro no departamento masculino necessariamente. É uma relação com o têxtil, com o tecido. E aí é uma coisa que também é uma conexão muito, muito lógica, porque quando você, estilista, encontra uma empresa, como eu encontrei a Dar, onde você tem uma conexão têxtil, onde você não tem só uma conexão comercial, mercadológica, você tem uma coisa de tocar o tecido e admirar o tecido, e ter desejo daquele tecido na coleção, porque você sabe que aquilo vai impactar lá no ponto de venda, numa peça mais interessante, numa peça mais importante. E essa é a ideia, né? Tanto que eu não sabia nem que tinha separação entre Bruno e Zita, eu não sabia de nada como é que funcionava. E eu tenho certeza que os dois interagem muito bem porque eles são complementares. Para quem está de fora, a gente sente muito isso. Então eu tenho certeza que isso acontece naturalmente. E a escolha foi pelo têxtil, né? Eu acho que antes de mais nada, a gente tem que ter cada vez mais essa liberdade de fazer as nossas escolhas pelo que emociona a gente, né? Em geral, para tudo. Isso é fundamental. Isso está super em voga na moda hoje, né? A gente tem falado muito que roupa não tem gênero. E vocês também acham que tecido não tem gênero? Total, não tem jeito. Definitivamente. Eu acho que, na verdade, eu costumo classificar o tecido é uma obra aberta, né? É uma obra aberta e que o designer é o escultor. Então, o que é muito interessante é você ver esse olhar de cada designer para o mesmo tecido. E, de repente, ele consegue, com aquela matéria, criar linguagens completamente diferentes. Ou ele pode um tecido super básico e ele cria uma roupa de alta costura, ou um tecido super sofisticado e ele vai para uma linha super cool, casual. Então, na verdade, a grande história está no olhar do designer e como ele trabalha essa matéria, né? Como ele esculpe e ele faz com que esse tecido tenha vida, né? Não só pela cor, né? Mas pela modelagem em si, né? E aí, aonde ele insere, em qual contexto, né? E no Brasil as pessoas têm feito isso, a gente tem visto muito fora. Claro que o André é um super expoente da moda brasileira que está apostando nisso, que na verdade é algo que já vem no seu trabalho há de anos, né? Agora, por exemplo, a Miúcha Prada bate nessa tecla há anos, que ela usa tecidos masculinos para coleções femininas da Prada e da Miu Miu, e isso está super em voga agora. A Valentino do Per Paolo Piccio, ele tem usado renda, que é renda chantilly super feminina para fazer roupa masculina, paetê no masculino. Então tem essa quebra. No Brasil isso já acontece? Ou ainda é algo que vocês estimulam na indústria? Como que é isso para o consumidor de vocês? Olha, falar sobre o nosso consumidor é muito complexo porque é um mercado muito amplo, né? Uma diversidade muito grande. O que eu entendo sobre marcas brasileiras, principalmente os mais jovens criadores, eles são mais ousados e eles tentam quebrar essas regras aí, né? De conduta, de camisaria é só para o masculino, renda é só para o feminino. Então eu consigo enxergar isso em jovens criadores, jovens marcas. Quando você pega alguma coisa, alguém muito tradicional, falando dos meus clientes do masculino, né? Quando é muito tradicional, você vai vendo que essa mudança, ela como dizia Lulu Santos, a passos de formiga e sem vontade, assim, né? Então você vai vendo uma mudança pequena. Então eu conheço marcas... Um receio, né? Um medo, uma coisa porque você tem que ter um certo cuidado, porque a gente, afinal de contas, vive no país que a gente vive, né? As pessoas ainda têm muitas inseguranças e, enfim, muitos preconceitos também, óbvio. Mas o lance é que eu consigo pegar marcas super tradicionais que há um tempo atrás era impensável fazer um blazer de malha
que pra gente pode não ser novidade nenhuma, mas que pro cliente dele é um negócio assim Uau. super inovador. Então, aos pouquinhos vai mudando. Existia uma época que usar rosa era inconcebível para o homem e, sei lá, você vê hoje em dia rosa é a cor da geração millennial. Para todos, homem, mulher, enfim. Cor também não tem gênero, né? Acho que é legal a gente frisar isso. Olha, voltando a falar da Marie Rucki, há 10 anos atrás ela falou assim, o mercado que mais vai ter uma evolução a nível de olhar é o masculino. E realmente, né, é por isso que pessoas visionárias ou com uma pessoa incrível como ela falou, porque se você for ver, o masculino, ele tem hoje esse olhar que é muito mais livre para cor, para matérias. Isso é muito forte agora nos últimos desfiles, mas a pergunta que você fez do mercado, eu vejo sim que é delicado, é ainda tímido, mas eu presenciei aqui muitos clientes olhando para uma malha, entendesse um jersey com muito elasticidade ou com estampas, entendesse que não seriam que não seria o comercial do masculino, né? Então é para esse novo homem, entendesse, que está mais aberto, que está, entendesse, é disposto a ousar. Tanto na busca pelo conforto, quanto na busca por uma identidade única. A gente acabou de falar e chegou meio numa conclusão que roupa não tem gênero, que cor não tem gênero. Vocês acham que tecido não tem idade? No sentido de, o André acabou de pegar tecidos que eram de outras estações e usou para fazer roupa nova agora, de hoje. Então, como é que vocês enxergam isso? Dá para usar tecido de 2, 5 anos atrás para fazer roupa agora? 20, 30. Enquanto o tecido tecnicamente, enfim, conseguir render uma roupa que tenha durabilidade, sim. E com certeza vai aparecer um estilista que vai querer usar tecido se rasgando. Definitivamente. Né? Então, assim, definitivamente não. Assim, tecido não tem idade. Não, completamente. Inclusive, eu tinha um professor na faculdade que dizia que a roupa tem memória, né? Então, eu gosto muito das minhas roupas, no geral. Eu tenho uma camisa que eu fiz, já tem... É um tecido, inclusive, da Dar. Já tenho 7, 8 anos a camisa. Ela já está ruindo aqui na gola, já rasgou aqui na lateral. E aí eu vou costurando, sei lá, faz um bordado, porque ela é tão especial para mim. E esse lance da roupa ter memória, que diz muito sobre o tecido não ter idade, é porque diz que ele vai marcando exatamente aonde o seu corpo dobra. Então ele cria a sua identidade. Por isso que é tão legal a gente ter uma coisa antiga ou então trabalhar com o tecido de, sei lá, tanto faz quanto tempo ele tem de idade. Por isso, porque no fim das contas você vai acabar marcando a sua identidade naquela peça, o estilista vai marcar a identidade dele com a criação dele, enfim. Acho que é isso, mas idade de forma alguma. O André tem um trabalho de rever o próprio acervo e resgatar estampa ou resgatar tecidos. Modelagens ou tecidos. Eu sei que você já usou tecido vintage, também. Agora da Dar. Você tem esse pensamento de... Como é isso para você? Para mim, tecido é emoção. Para mim, quando eu olho um tecido, ele tem que me dizer alguma coisa. E eu gosto muito de misturar. E aí, quando eu estou misturando, eu adoro, no começo, achar que tá horrível, achar que eu tô maluco, achar que tem alguma coisa ali que me incomoda. Quanto mais eu vejo esse ruído, mais eu vejo que eu posso e devo trabalhar aquele lugar, porque é aquele lugar que está dando e comunicando essa disruptura, né, no trabalho, que eu acho que é importante. Então, eu acho isso absolutamente necessário. Assim, eu acho que fazer moda no Brasil é um ato de resistência. Definitivamente. Sim. Definitivamente. Para pequenas marcas, mais ainda. Não estou dizendo que para as grandes não tenha lá suas dificuldades. É claro que tem, a gente sabe, e tem muito. Mas a grande marca, muitas das vezes, ela acaba se baseando em pesquisas de tendência, onde, de alguma maneira, aquilo ali está meio validado e vai acontecer. Exato, comercialmente. A pequena marca, ela está ali para quebrar. A marca autoral, né? Isso. Ela está ali para quebrar, ela está ali para dizer, não é mais assim. Então, não deixa de ser essa busca incessante disso, através desse encontro, dessas voltas dentro, eu acho que de cada território,
E isso é o que constrói a moda brasileira. Isso é o que a gente vai olhar depois e dizer, bom, lá nos anos 20, né, do século... Que século a gente está? 21? Eu espero que seja, porque Tá se anacrônico, tiver errado, né? vai ficar errado. Estou bem preocupado. Entendeu? As pessoas estavam, olha que louco. E isso lá na frente, com certeza, vai todo mundo falar, que bom. Né? Nesse olhar, tanto de novos designers, ou nessa mudança que o planeta está exigindo, quando você também faz o uso de matérias que eventualmente você poderia considerar como um arquivo morto, né? E faz elas terem essa memória, terem vida. E é esse olhar gigante, né, do criador, do estilista, que vai trazer, entender isso de novo. E isso é esse olhar que é o novo. Puxando para o tecido, para o trabalho de vocês e do André, que é olhar algo que já existia, que poderia ser descartado, e fazer isso virar novo agora, com desejo de moda e ser atual. Então isso é muito contemporâneo e muito o que está acontecendo no mercado hoje, né? Na verdade é tirar qualquer ideia e qualquer matéria-prima do lugar do velho. E aí a gente vem para um outro ponto que é importante, né? O tempo. O tempo na matéria-prima, o tempo na ideia, o tempo nas pessoas. Quer dizer, nada mais fora de hoje, né, do contemporâneo, do que você ter preconceito com idade, do que você ter preconceito com pessoas que já talvez tenham um pouco mais, ou o dobro, ou o triplo da sua idade. Então, isso eu acho que é muito importante a gente hoje deixar como uma norma, assim, sabe? O tempo, ele é nosso aliado, o tempo não é nosso inimigo. Né? Uma pessoa que tem 90, 100 anos, nossa, que honra, né? Essa pessoa ter vivido esse tempo e ter tanta história para contar. Ela teve mais tempo que as outras. Ou um tecido que tem um tecido vintage. Ou um tecido vintage que já passou por várias décadas, várias modas, várias rupturas também, né? Pode ter voltado e ser o que agora a gente quer. Um tecido de 5 anos atrás que, de alguma maneira, lá a Zita e o Bruno pensaram aquilo, mas a moda reviu de outro jeito e hoje é novo de novo, sabe? Acho que a gente entender, acho que a palavra importante aqui talvez seja descartabilidade e a não descartabilidade, na verdade, né? A gente entender que a roupa que a gente usa, ela vai ter que parar em algum lugar. O tecido que é produzido, ele vai parar em algum lugar. Então, por que não usar esse estoque, incentivar pessoas a fazerem um novo, que é um jeito de fazer um upcycling dentro da indústria, né? Exatamente. E muito importante também dentro de uma empresa como a Dar, que é uma importadora, que tem prazos muito longos, né? Você tem esses produtos já alocados no Brasil, né? Com um tempo, que não só o tempo do tecido, mas o tempo de entrega desse produto, o tempo de você poder desenvolver, né? E tem um outro tempo também, eu acho que tem vários tempos aqui importantes, esse tempo do tecido, o tempo do ciclo, entender? Para que você gostou hoje, sabe, 2 dias depois você já está com esse produto na mão. Diferente de um produto que está dentro de um processo de coleção, que às vezes vai levar 2 ou 3 meses ou mais. Mas você tem também o tempo de poder elaborar melhor. A gente a gente retomou esse questionamento também após a pandemia, né? Todos os designers, todo o ciclo da empresa sendo pressionado, porque é tudo para ontem, porque as pessoas querem agora. Então, as pessoas estão mais preocupadas em ter, no momento, aquilo que elas acreditam que tocou o coração, que vai fazer o diferencial na sua coleção. Então, e esse poder elaborar, né? Imagina você ficar pensando numa coleção e aquele tecido ainda está muito distante, né? É muito rico também, mas eu acho que rico é esse exercício, né? De você entrar numa sala, de você ter uma diversidade e não tá, olha, você tem que usar esse tom, porque esse tom é tendência, até porque isso já não existe mais. Não existe. Né? Então, isso é libertador. É libertador. Eu adoro esse novo tempo. Não existe com essa regra tão forte igual já foi, né? A tendência da estação, daqui a 6 meses, tem que jogar tudo fora, comprar um guarda-roupa novo, isso é absurdo, né? E eu acho muito mais interessante hoje, primeiro, cada marca ou cada pessoa poder ter um estilo. É muito mais sobre individualidades do que sobre macro tendências, no sentido de ser macro tendências ditatoriais, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem uma pluralidade
E acho que por que não olhar para algo que já existe no mercado, seja uma peça de roupa, seja um tecido, e criar algo novo a partir dali. E acho que tem uma certa liberdade de escolha pelo que vocês estão me falando aqui, né? Hoje é tudo mais livre, a gente já bateu aqui, a gente já chegou num consenso aqui que tecido não tem idade, que tecido não tem gênero. Vocês acham também que tecido não tem estação? Antigamente era super definido, estação, tecido de inverno, tecido de verão. Hoje em dia é mais livre. Como que é isso? Essa questão que você colocou, né, ela é super importante porque, na verdade, a gente vem percebendo, sim, essa ruptura de um tecido para uma estação ou que agora não se dá continuidade na coleção. Então, sempre que a gente faz evento aqui, a gente coloca isso, né, para os clientes. Hoje o tecido, ele está... é você que faz a escolha. Obviamente, entendeu que você tem tecidos ou com uma textura, ou um peso, ou uma questão de conforto, de aquecimento, que é mais propício, né? Que é mais climático. Mas, hoje você tem tecidos que atravessam as estações e as cores, inclusive, trazendo toda essa questão de otimismo, de versatilidade, né? Esse lance de estação, por exemplo, dentro do masculino, 5 anos que eu não trabalho mais com estação dentro do masculino. Isso é uma estratégia minha dentro da empresa, né? Quando eu vou conversar com meu cliente, obviamente que eu falo a linguagem dele. Então, ele é inverno, é verão, mas dentro do masculino eu não trabalho com estação. Então, eu não tenho tecido para o verão, tecido para o inverno. Eu tenho uma cartela de cores que eu consigo conversar com esse cara que vai trabalhar com inverno, com esse cara que vai trabalhar com verão, mas no fim das contas a estação ela deixou de existir para mim. E a gente realmente nem sabe o que está acontecendo, né? Daqui a pouco vai começar a chover, vai estar 40 graus e você não tem mais um inverno-verão necessariamente. E você fica mais livre assim também para trabalhar, sabe? Por isso que é tão interessante você observar qual a funcionalidade do tecido no fim das contas, porque ele ser mais adaptável aos diversos climas. É meio que isso, assim. Então eu já não acredito mais em estações, mas eu sei que tem pessoas que trabalham ainda com isso por uma questão de orientação também, né? Eu acho que de comunicação com o cliente final, de repente, porque aí o inverno, coleção nova de inverno, coleção nova de verão. Isso gera identificação, como o André falou, né, para o consumidor final. Sim. Se associa algum determinado tecido a uma marca, a um estilista, e o estilista consegue desenvolver o trabalho com essa continuidade, que é algo que o André tem feito que eu acho interessante. Eu não pego um vestido, enterro ele, lanço e acabou, mato ele. Não, um vestido continua. Pode ser que ele continue igual, pode ser que ele encurte, que ele cresça, que ele fique longo. Eu mexo nas proporções, entendeu? Eu transformo o vestido em body. Se a gente for olhar a coleção, vocês vão ver que tem essa coisa, essa preocupação de certas ideias elas serem desenvolvidas e elas não serem ideias para aquele momento. Serem ideias de roupas interessantes para a vida. Então, eu acho que a durabilidade ela está muito envolvida com essas duas correntes, assim, uma é a qualidade e outra é a autoria. A gente falou muito de tempo aqui na nossa conversa. Eu queria saber como que funciona a oportunidade da Hadar, que são tecidos que não são mais de coleção. Como que está sendo isso? Tem outros estilistas, além do André, que procuram esses tecidos e misturam eles? E como que é isso dentro da empresa? Está sendo bem recebido? Porque eu acho que é uma super oportunidade, como o nome diz, inclusive para marcas que estão começando. Você pega um tecido com desconto bom, ou você pega algo que ninguém vai ter mais, porque não está sendo mais a proposta da indústria. Então tem várias frentes interessantes de trabalho. Como que o mercado recebe isso? Na verdade, a gente nem tem esse olhar tão crítico sobre a estação, né? A Hadar tem uma diversidade de produtos e o nosso interesse é mostrar toda essa diversidade, aonde a gente vai ter algumas ações comerciais mais pertinentes àquele produto, outras ações, entendeu, que vão trazer uma certa exclusividade. Então a gente na verdade tem uma preocupação em oferecer uma diversidade de produtos. E existe uma classificação interna, mas que é muito mais administrativa, né? E o foco da Hadar é criar oportunidade de negócios em todos os seus segmentos. Eu acho que o tecido
ele também tem uma certa liberdade maior hoje para a pessoa compor. Então, você pode misturar um tecido de noite para roupa de dia, com esportivo, com um tecido super sofisticado e fazer uma criação nova com tecidos que podiam já existir ou que são novos, misturar o novo com o velho. Eu acho que a gente tem uma liberdade maior, principalmente vocês, né? Você que é designer e vocês que criam também, o Bruno faz os dois, mas de criar, né? Tanto na parte do tecido quanto na parte do produto. Eu acho essa palavra muito importante de liberdade, porque isso foi um desafio, por exemplo, para mim, durante um tempo na Adar. Porque a Adar é uma empresa enorme e a gente tem que criar um tecido que venda, ponto. Isso é isso, basicamente. O primeiro ponto o tecido precisa vender. Então, até eu encontrar um caminho em que eu conseguisse ter uma liberdade criativa e conseguir fazer um produto que vendesse, até fazer essas duas coisas se encontrarem, eu apanhei bastante, assim, né? Então, se esse for o objetivo final, liberdade, o que você sente quando você está escolhendo seus tecidos, quando você desenvolve uma peça, quando você está desenvolvendo seus tecidos, se você se sente livre, eu acho que a gente cumpriu o nosso trabalho. E eu não estou falando isso para ser poético, não. Porque toda vez que eu desenvolvo algum tecido novo, eu estou com 3 aí para tentar fechar novos dentro do meu departamento. Eu estou muito apaixonado por esses tecidos. Mas assim, muito, muito apaixonado. Mas eles são tecidos que vão ser comerciais também para minha linha. Eu acho que esse é o meu ponto. Se você conseguir encontrar essas duas coisas e ainda assim você se sentir livre, então eu acho que isso atingiu o seu objetivo. Sabe o que eu acho que é a linha que une isso? É a qualidade. Antes de qualquer coisa, assim, você só consegue usar um tecido de 20, 30 anos, ou 10 ou 5, se ele tiver qualidade. É isso. Você só consegue achar que ele é atemporal se ele for um produto de qualidade. E isso é uma premissa aqui, entendeu? Você sabe que você vai comprar um algodão, sei lá, que tem um tempo e que ele vai estar impecável. Por quê? Porque ele é um algodão de qualidade. Então, eu acho que isso traz das escolhas deles dois uma coisa que é o que faz com que a gente possa estar falando disso hoje. Se fossem tecidos que não tivessem qualidade, o tecido com o tempo ele já estaria... Isso sim, a falta de qualidade envelhece o tecido, ela torna ele perecível. E aí vem uma coisa que às vezes vem do olhar de vocês, que é natural, que vocês não percebem, a gente que está fora e vê as outras empresas, as outras, enfim, tecelagens, importadoras, a gente atenta muito para essa coisa da qualidade. Então, eu acho que um ponto fundamental do trabalho de vocês dentro da Adar hoje é fazer escolhas de tecidos com muita qualidade, porque isso vai fazer com que esses tecidos não fiquem passando por esses crivinhos antigos e babacas, sabe? De tempo, de cor, de moda, de nananã, de tendência. Eles vão entrar finalmente nessa nova era, onde o tempo começa a se tornar alguma coisa, às vezes até desprezível. Secundária, Matrix, né? Matrix. Quase dá vontade de aplaudir, né?